Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens no TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar o nosso trabalho de hoje, a nossa jornada até a 1 da tarde. A gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Interaja com a gente, com os nossos entrevistados, fazendo perguntas pelo 973350038, 973350038. 12:02, eu sou o Mauro Friesman. Quinta-feira, você já conhece o nosso espaço tradicionalíssimo por aqui, aberto para o gente do MPD que Fala. Parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, que vão analisar os temas, vão debater os assuntos por aqui propostos. Também com a gente para essa nossa conversa de hoje, doutor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS e da Anvisa. Doutor Gonzalo, bem-vindo, obrigado pela presença sempre. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Cumprimento aqui os nossos amigos da bancada, doutor Luiz, doutor Júlio, doutor Nasser. 12:05, dito isso, vamos ao nosso primeiro assunto desta tarde de quinta-feira. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, decidiu ontem assumir o processo administrativo disciplinar que tramitava contra o juiz titular da Lava Jato, Eduardo Apio, no TRF4, e que manterá o magistrado afastado temporariamente da 13ª Vara Federal de Curitiba. Essa decisão ocorreu um dia depois do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspender o processo disciplinar contra Eduardo Apio no TRF4, sugerindo justamente que o caso fosse transferido ao CNJ. O ministro Salomão havia rejeitado a mudança no mês de julho e justifica a mudança agora por conta dos novos fatos que têm sido levantados a partir da correição extraordinária do caso que ele está realizando. A correção né, é uma varredura que ele está fazendo a respeito desse caso que, nesse momento, então, passa para as mãos do ministro Luiz Felipe Salomão. Doutor Gonzalo, sua percepção a respeito desse nosso tema? Bom, primeiro, eu tenho que confessar ser um profissional da saúde, cercado por profissionais do campo do direito. Eu acho que essas discussões elas têm mostrado o campo do direito cada vez mais incompreensível para a média da população. Isso que nós estamos chamando de ideologia, quando você fala de um escritório de advocacia, e de um escritório de advocacia cujo titular é parente de um desembargador, que tem um ex-juiz que hoje virou senador, que teve um deputado eleito nessa força-tarefa da Lava Jato que foi cassado, porque cometeu uma ilegalidade, né? Sendo um procurador, cometeu uma ilegalidade. O executivo brasileiro está sujo, o legislativo brasileiro está muito sujo, e o judiciário? Eu acho que nós temos que prestar contas para a sociedade do que está acontecendo. A Lava Jato prometia passar o país a limpo, destruiu um conjunto de empresas fantásticas que corrompiam no mundo inteiro. E eu acho que está ficando tudo assim, da mesma maneira, né? Então, nós temos que começar a tentar limpar essas coisas e reordenar a vida pública brasileira. Se nós queremos ter um Brasil melhor, a vida pública tem que ser melhor nas 3 esferas para a gente ter uma democracia melhor. É isso que eu acho, Mauro. Porque em meio à onda de calor que afeta todo o país, o Instituto Nacional de Meteorologia fez um alerta de baixa umidade relativa do ar em 16 estados para esses dias. Hoje, o índice deve ficar entre 20% e 30% em várias regiões brasileiras. Uma forma de amenizar os efeitos do tempo seco é
usar o umidificador de ar. Só que é preciso cautela, porque um ambiente excessivamente úmido é tão ruim quanto um local seco, porque isso favorece o crescimento do mofo, ácaros, e em decorrência disso tudo, pode ter o desencadeamento de crises alérgicas. Olha, doutor Gonçalo, eu vejo aqui, a gente em São Paulo agora, com 27 graus de temperatura, 28 de sensação térmica e umidade relativa do ar em torno de 54%. Até que tá bom, né? Porque o mínimo necessário é 60% para o bom estado aí, para manter aí o bom estado da saúde. Mas isso vai cair, né? Ao longo da tarde a temperatura aumenta, enfim, umidificadores apostos ou não necessariamente? Aí eu pessoalmente acho que é um exagero utilizar um umidificador com a umidade relativa do ar entre 40% e 60%. Todo exagero tem um preço, custa caro, não só do ponto de vista do dinheiro, tem que comprar um umidificador, mas também do ponto de vista sanitário, né? Então, o que as pessoas têm que fazer é se hidratar do ponto de vista de tomar água, porque na medida em que nós nos hidratamos, nós mantemos uma capacidade do nosso corpo se estabilizar com o meio ambiente. Então, a hidratação feita através da ingestão de líquidos é uma maneira muito mais segura de fazer essa hidratação e ter uma vida um pouco mais confortável. Por outro lado, o aumento da umidade relativa do ar, acima de 70%, 80%, durante períodos prolongados, sim, pode trazer problemas respiratórios, mas tem que ser também um exagero grande, né? Eu que já tive a oportunidade de viver em Brasília, Brasília é uma cidade que, dada as condições climáticas, um local fica numa altura grande, 1.500 metros, e que tem realmente um clima extremamente seco. Foi muito comum, em algumas partes do ano, você ter uma umidade relativa do ar em torno de 5%, 10%. Lá, eu não tenho dúvida que a presença de um umidificador melhora as condições de vida. É bastante difícil. Agora, o umidificador aqui em São Paulo só se justifica se houver uma prescrição, na minha opinião, só se justifica se houver uma prescrição médica ou se você for sócio de uma fábrica de umidificadores, alguma coisa assim que justifique você comprar umidificadores à vontade, né? Mas essa é a minha opinião, Mauro. Nesse sentido, o fabricante ou vendedor de umidificador de ar não curte muito esse negócio de bacia com água ou toalha molhada debaixo da cama, né? Isso para eles não é Mas bem por aí. também não precisa nem a bacia com água, nem o umidificador. Precisa que você tome água. Eu acho que essa questão é a questão importante. Nós temos que tomar água com regularidade ao longo do dia. E tomar água com regularidade ao longo do dia mantém as nossas mucosas hidratadas, a nossa pele hidratada, mesmo que caia a umidade relativa do ar. Exatamente, aqui é a garrafinha de água. Então, é tomar água o tempo todo, com regularidade, e você não vai precisar ter um vaporizador gastando energia elétrica e deixando o ar úmido para você e para toda a bicharada que vive com você. E o efeito pedagógico aqui da nossa conversa. A gente está prestando esse serviço, levando essa informação para a população, porque, de fato, né, doutor Gonzalo, pouca gente tem o hábito de beber água, não gosta, não, só vou beber quando tiver com sede, a hora que tiver com sede é porque já desidratou, enfim, então é preciso ter um ensinamento permanente em relação a tudo isso, porque beber água não é só matar a sede, é você hidratar o corpo inteiro, é hidratar as mucosas, enfim, então tem muito a ser ensinado, né? Particularmente os idosos desidratam sem perceber com muita rapidez. E as crianças, que também, esses organismos que estão nos extremos, eles sofrem muito mais do que as pessoas no meio desse caminho da vida, né?
Então, as crianças, elas trocam muito rapidamente com o meio ambiente a sua condição, e os velhos, eles desidratam muito rapidamente, não por causa da mesma, não é o mesmo caminho das crianças, é o que eles têm uma dificuldade maior de hidratação, né? Por causa das questões mesmo do processo de envelhecimento. Então, idosos e crianças têm que tomar um cuidado maior no sentido de manter hidratado o corpo. O que o senhor acha dessa opinião, desse entendimento do famoso doutor Bactéria, que diz que o umidificador de ar é a Disneylândia das bactérias? O Dr. Bactérias, ele traz informações interessantes, né? Eu acho que ele mais presta serviço do que desserviço, mas eu acho que é um exagero isso, ele dizer que é a Disneylândia. Todo micro-organismo, a grande maioria dos micro-organismos, é lógico que deve ter micro-organismo que quer ficar no seco. Existem famílias de micro-organismos que preferem o seco, mas a grande maioria, particularmente nesse território dos fungos, eles preferem a umidade. E, nesse sentido, nós temos que tomar cuidado com o aumento exagerado da umidade relativa do ar no ambiente de casa. Mas tudo demais está errado. Temos que partir para a média virtude. E para a gente fechar esse tópico, doutor Gonzalo, antigamente, eu não sei se existe ainda, antigamente tinha um aparelhinho que fazia o efeito contrário, ele tinha um resultado contrário, era tirar a umidade do ambiente. Isso também não é bom. Claro que não, mas eventualmente você precisa. Eu, por exemplo, tenho uma biblioteca que fica num porão. E aí eu tenho uma umidade elevada, o que faz mal para os livros. Eu tenho um desidratador dentro da biblioteca que mantém a umidade relativa do ar em torno de 20%. Então, mas porque eu aí estou pensando na saúde dos meus livros mais do que na minha saúde. Sim. Professor Vecina, bem rapidamente, a Juliana Rocha está no Instagram e quer saber qual é o risco do vírus Nipah se espalhar para além da região onde tem causado mortes na Índia. Muito difícil, porque ele depende de um ecossistema que nós não temos fora da Índia. Então, ele vai continuar retido lá entre os morcegos indianos, naquele ecossistema. Dificilmente esse vírus, com essas características, vai se espalhar pelo mundo, como também o nosso vírus sabiá aqui também não vai chegar lá na Índia. A gente volta amanhã, então, a partir do meio-dia, com mais uma edição do programa Gente que Fala, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV TV da internet, também pelas redes sociais. Lucas Neto está chegando com o programa O Melhor para a Melhor Idade, para entreter aí o seu início de tarde. Um abraço para você, Lucas. Bom programa para você e também uma boa tarde para a nossa audiência. Tchau, até amanhã.